Rufem os tambores, cascóis ao alto e abram alas para Portugal, o grande vencedor da Sky Dome Cup. Mas afinal, que raio é a Sky Dome Cup? O primeiro título conquistado pela Seleção Nacional Portuguesa em séniores. Venham descobrir toda esta história no novo episódio do Míticos FC. Anos antes do gol do Éder, existia uma equipa nacional longe da experiência competitiva em fases finais dos dias de hoje, mas que estava de malas feitas, já que 10 anos depois da polémica participação no Mundial de 1986 e 12 das meias finais do Euro 84, Portugal regressava aos grandes palcos de seleções para disputar o Campeonato da Europa de 1996. Em Portugal, voltava ao clima de euforia em torno da seleção nacional e a expectativa que os pupilos de António Oliveira fizessem boa figura em terras de Sua Majestade obrigava uma preparação feita ao detalhe, sem o amadorismo do passado. Mas será que foi mesmo isso que aconteceu? Em parte sim, embora exista um pormenor neste episódio que precisa de ser mencionado. Nos anos 90, a Federação Portuguesa de Futebol não tinha o estatuto de utilidade pública e todo o dinheiro seria bem-vindo, pois sabemos que a vida em solo britânico é cara e seria necessário começar o quanto antes a fazer um pezinho de meia para disputar o europeu. Então, quando a organização de uma competição não profissional assinou com um cheque chorudo de 200.000 contos, para os mais novos, como eu, cerca de 1 milhão de euros, Portugal não teve como não aceitar. Meus caros, apertem os cintos que a viagem rumo à Inglaterra terá como primeira paragem Toronto. Portugal, Dinamarca e a anfitriã Canadá marcaram um encontro na Sky Dome Arena, espaço que deu nome à competição e organizada no modelo de todos contra todos, jogada num recinto coberto sob uma alcatifa. Ou seja, era um sintético mal amanhado, um parente longínquo do que hoje definimos como um relevado sintético. Portugal foi ao Canadá, ao Altice Arena lá do sítio, jogar futebol e trazer um caneco para casa. Apoio luso, esse não faltou, e apesar do pouco prestígio do torneio, a comunidade portuguesa no Canadá vibrou do primeiro ao último minuto. Quiçá, celebrou até mais que os próprios jogadores a conquista desta competição. Para António Oliveira, o jogo com o Canadá é uma verdadeira incógnita. O máximo que o selecionador promete é a entrega total dos jogadores. Quanto ao resto, é perfeitamente aleatório face às condições em que o encontro será disputado. É, do meu ponto de vista, em relação ao futebol que nós praticamos da Europa, um bocado quase contra a natura. Portanto, não sabemos até que ponto é que os jogadores serão capazes de, efetivamente, se adaptarem ou não, de poderem render ou não aquilo que em condições normais e num relvado normal eu penso que poderiam render. Portanto, é uma incógnita. Dúvidas e receios de António Oliveira. A seleção põe em risco todo o seu prestígio, que a coloca neste momento no mais alto patamar europeu. Na estreia da seleção no torneio de Toronto, espera-se para o Sky Dome uma assistência de 30.000 espectadores, a grande maioria imigrantes portugueses. Do lado da organização, a Sky Dome Cup começou com vários dissabores. Logo para começar, as convocatórias das seleções convidadas. A proposta foi feita na expectativa das seleções irem a Toronto com as principais estrelas, algo que não aconteceu devido ao calendário da competição, uma vez que aconteceu no final de janeiro, a meio da época de 1994-1995. Estrelas como Figo, Rui Costa, Fernando Couto ou Paulo Sousa assistiram à competição no conforto das suas casas, condição idêntica às principais estrelas na época de Benfica, Porto e Sporting. A equipa de todos nós aconteceram hoje na hora da concentração. Rui Bento, Calado e Oceano foram chamados de emergência para ocupar as vagas de Filipe do Sporting, Paulinho Santos do Porto e Tavares do Benfica. Os 3 jogadores estão lesionados. Diferente foi a sorte do sportinguista Nelson. Convocado pela primeira vez, esperava ficar por cá à conta da lesão contraída no jogo Sporting Guimarães, mas vai estar no torneio de Toronto, no Canadá. Incomodado com esta súbita vaga de lesões que afeta em particular jogadores dos 3 grandes, António Oliveira sentiu-se na obrigação de lembrar que o torneio é um compromisso há muito assumido e que, por isso, tem de ser cumprido.
Obviamente que nós sabemos que este torneio, se calhar, não vem na melhor altura e naturalmente os clubes não veem com muito bons olhos, se quiser, enfim, este tipo de torneios fora da Europa. Por outro lado, e isto é que é importante que se diga, também há que reconhecer que o que está em causa neste momento é o prestígio do futebol português e da seleção nacional. E obviamente que os imigrantes que irão encher por completo aquele estádio, não é a mim nem aos senhores que querem ver os seus ídolos. Diferente é o estado de espírito dos jogadores dos ditos clubes pequenos, pela primeira vez convocados. Caetano, por exemplo, justifica a sua chamada por jogar na equipa sensação do campeonato, o Tirsense. É um sonho de qualquer jogador é chegar a ser convocado para a seleção nacional. Isso é o máximo. A partir daqui, como é que vai fazer? A partir daqui, agora tenho que estar preocupado é tentar dar o meu máximo aqui e chegar a ser internacional, que isso é o meu sonho. Quanto à Dinamarca, a única semelhança com a equipa de 92, campeã europeia em título, seria o loiro do cabelo ou o vermelho e branco do equipamento, e a convocatória final fez apenas de jogadores oriundos do campeonato local. António Oliveira, então selecionador nacional, ainda conseguiu um acordo de cavalheiros com os três grandes, em que cada clube disponibilizava até 3 jogadores para a seleção nacional. Neno, Palmadeira e Nelo, capitão de Portugal na prova, chegaram das Águias. Secretário Jorge Costa e António Folha foram os dragões eleitos, enquanto Oceano, Nelson e Sapinto foram os chamados do Reino do Leão para Toronto. A restante convocatória caracterizava-se, portanto, com uma maioria de atletas sem internacionalizações por Portugal. Tínhamos Alfredo e Rui Bento, que vinham do Boa Vista, Pedro Barbosa, do Vitória Sport Clube, Caetano, do Tirsense, Barroso, do Sporting Clube Braga, Tulipa, do Salgueiros, Calado, do Estrela da Amadora e Vado e Paulo Alves, do Marítimo. No Canadá está uma seleção sem muitos dos habituais titulares, mas com grande vontade de vencer. Para a maioria dos 18 eleitos de António Oliveira, esta é uma oportunidade de ouro. Alguns deles mesmo estão perto de concretizarem o sonho mais desejado, a estreia na Seleção A. Fiquei um pouco surpreso de entrar nos 25, nos pré-selecionados, mas agora, pronto. Quer dizer, não esperava, mas tinha uma certa ansiedade por chegar a ser internacional. Primeira vez que estou na Seleção A, isto para mim é uma grande alegria e é um sonho que se concretiza. Por isso, vou tentar sempre dar o meu melhor. Jovens valores na rampa de lançamento para altos voos. O futuro é risonho, mas há que saber conquistá-lo. Também quero melhorar a minha vida e penso que se der o salto é com o meu trabalho e com o meu esforço que eu vou conseguir. Se não trabalhar, não consigo nada. Trabalho, premissa fundamental para quem quer entrar na elite do futebol português. Eu creio que é a oportunidade de alguns jogadores serem internacionais e poderem expressar o talento que já demonstraram ao longo de alguns anos a nível do nosso campeonato nacional. Portanto, isso vai servir de incentivo, porque eles também têm a consciência que se de facto todos estivessem disponíveis, possivelmente não estariam aqui. Escolhidos os jogadores, que começa a competição. Na ronda inaugural, como manda a boa educação, a seleção anfitriã abriu as hostilidades contra o poderio nórdico, num jogo que sorriu aos visitantes graças ao gol de Royer Nilsson, ao minuto 52. 2 dias depois, os canadianos dos então maritimistas Fernando Robocop Aguiar e Alex Bumburi, nome mítico do clube nos anos 90, jogavam com a fresca equipa de Portugal. O encontro começou de forma perfeita para as hostes lusas e, decorrido o 11º minuto de jogo, Folha fez o que quis dos defesas contrários para inaugurar o marcador. Porém, a felicidade lusa acabou por esbarrar na saída em falso de Neno, devidamente aproveitada por Bumburi para fazer o empate próximo dos 90 minutos. Imóvel, o jogador canadiano não queria acreditar na prenda dada pelo guardião luso e, após um livre direto teleguiado, cabeceou para o fundo da baliza portuguesa. Apesar do empate amargo, este não tirou a fome da seleção nacional de ganhar a Skydome Cup, mas para isso precisava de vencer a Dinamarca na final, o que acabou mesmo por acontecer. Bola no meio-campo, o apito inicial do luso-canadiano Tony Camacho estava dado e força Portugal. O título será nosso. À meia-noite do território continental do dia 29 de janeiro de 1995, começava um jogo de paciência para os pupilos de António Oliveira. O primeiro título em futebol sénior de Portugal estava à distância de uma vitória sobre os campeões da Europa em título, que só precisava de empatar para se sagrar campeão.
Tratou-se de um jogo com poucas oportunidades, com respeito mútuo entre as duas seleções, que dificultou possíveis rasgos de criatividade que só apareceram ao minuto 89, quando isto aconteceu. Melo. Calado. Secretários. Vamos já para lá do minuto 45. Jorge Costa. Novamente. Lá está Jorge Costa. Vai para Pedro Barbosa. Tentar colocar a bola na grande área da Dinamarca. O centro. Pode ter o gol. E é o gol de Portugal. E é o golo. E pode ser a vitória no torneio. É o golo do Paulo Alves. E pode ser a vitória no torneio. Já era merecido para esta seleção de Portugal. O golo a aparecer ao bater do minuto 90. É o gol de Portugal, mais do que merecido. E é o delírio aqui no Skydome em Toronto. É o delírio. O golo, a repetição do lance. Uma excelente jogada de Pedro Barbosa a guardar a bola até ao máximo. E o remate vitorioso de Paulo Alves. Pedro Barbosa, a chave deste golo, a guardar até ao máximo para centrar. Paulo Alves a disparar, sem hipótese para Krog. Portugal a vencer por 1-0. O jornalista Miguel Prates, narrador do encontro ao serviço da RTP, destacava o delírio dos mais de 23 mil presentes na Skydome Arena, num sentimento de futuros campeões e em uníssono a entoar o nome de Portugal. Apito final e Portugal era o vencedor da prestigiada Skydome Cup. Podemos assim dizer que, antes do gol do Éder, existiu um tiro certeiro de Paulo Alves, essencial para que a Federação Portuguesa de Futebol tivesse de comprar uma vitrine para as conquistas da Seleção A, e que tanta falta faz para lá colocar o troféu do Euro 2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025, conquistadas só com a finalidade de fazer companhia à Skydome Cup. Quem sabe se o jovem madeirense de 10 anos, Cristiano Ronaldo, não se inspirou no improvável capitão Nelo para iniciar uma incomparável caminhada ao serviço da Seleção Nacional. Uma coisa a história não deixa apagar. Antes de CR7 erguer o título europeu no Stade de France, um homem já tinha capitaneado Portugal rumo à glória. E o seu nome é Nelo. Obrigado a todos que estiveram neste episódio do Míticos FC. Encontramos-nos à sexta-feira no Spotify e no YouTube. Não percam o próximo episódio.